Olá, meu nome é Pedro Chabib e nesta aula a gente vai ver um pouquinho da mecânica do nosso jogo, um pouco do conceito dele, um pouco de configuração das imagens importadas e mais um pouco de regulagem da câmera da nossa cena. Então, antes de tudo, da criação de qualquer jogo que você for pensar, você tem que fazer um GDD, que não necessariamente, né, você pode criar da tua cabeça, mas não é recomendado. Mas esse GDD ele seria um documento com mecânicas básicas, descrição de arte, do conceito das músicas, tudo que oriente a quem trabalha, seja você sozinho ou seja uma equipe, a fazer e produzir esse jogo. Mas antes desse GDD, antes de escrever isso, a gente precisa de um conceito como esse que eu fiz, que é um conceito onde estará todas as informações mais básicas de todas que descrevam teu jogo como ele é. Aqui nesse meu conceito a gente pode ver que o jogo ele vai se tratar de um canhão principal que a gente controla com as teclas A e D. Esse canhão vai atirar, né, e destruir cada objeto, que sejam as naves pequenas ou essa nave grande. Essa nave grande que é uma nave mãe, e ela vai fazer o que? Ela vai ficar na mesma altura, indo para a esquerda e para a direita, só para fazer um fenômeno diferente, né? E vai dropar as minhas naves menores. Essas naves menores, elas vão poder fazer duas coisas: ou elas vão abduzir as vacas, ou elas vão parar numa altura estabelecida e vão atirar em você, destruindo assim ou teu escudo ou teus pontos de vida. Vão ter alguns projéteis, né, que vão ser lançados pela nave mãe, por exemplo, e vão destruir, fazer um dano maior ainda no canhão principal. E o canhão principal pode ir para a esquerda ou direita, desviar desses tiros. Então esse jogo vai ter o objetivo principal de destruir a nave mãe, que é esse objeto aqui, mas sem perder as vacas, né? Você vai ter uma quantidade de vacas aqui que você não pode deixar essas navezinhas abduzirem todas as vacas. E também você não pode perder o teu ponto de vida. Você pode perder teu escudo, né? Mas você não pode perder todo o teu ponto de vida. E esse escudo aqui eu não descrevi nesse documento, mas ele vai progressivamente aumentando ao longo do tempo. E cada vez que ele vai diminuir, né, o dano que você vai receber dos tiros e dos mísseis de cada nave. E a partir dessa imagem de conceito, a gente consegue trabalhar, por exemplo, o conceito artístico do jogo, né? Isso aqui é uma imagem que eu fiz e futuramente eu posso, por exemplo, passar para um artista, né, repassar as imagens, porque eu não tenho técnicas muito boas, né, de desenho. E aqui eu fiz, mesmo não tendo essas técnicas muito boas, eu defini algumas coisas que eu quero para o jogo. Por exemplo, o tanque ser baseado no tanque Cascavel, que é um tanque brasileiro, né? Então o meu canhão é baseado nesse tanque Cascavel. O cenário teria que ser baseado no cerrado, né? Porque MS, o bioma é cerrado. Uma vaquinha Nelore, que ela é muito comum aqui no cerrado, e os ETzinhos eu fiz ETs padrão, né? Que podem ser naves diferentes, não tem problema, isso é o de menos. O conceito artístico definido, eu separei cada imagem dessas, né, nos sprites para poder jogar aqui. O Inspector ele serve tanto para a gente ver os componentes de um Game Object dentro da minha cena, né? Eu estou aqui na minha hierarquia selecionando os objetos. Ele tem os componentes do meu Game Objeto. E quando eu seleciono um arquivo em Project, ele tem as configurações de importação daquele arquivo. E aqui, por exemplo, é um arquivo de imagem, né, um arquivo do tipo PNG, mas ele está importando como sprite 2D e UI, né, porque ele serve tanto para texturas de sprites 2D, quanto para de tela também. O que a gente quer disso aqui? Por enquanto, só é importante esse pixels per unit.
eu defini como um padrão para o nosso jogo uma tela Full HD. E eu quero que cada pixel desse jogo, ou melhor, cada unidade do meu jogo, cada unidade do Unity, contenha 64 pixels. Por quê? Porque é um padrão que eu escolhi para trabalhar a velocidade das naves, para ter um padrão de unidade. E também para não fazer uma imagem, por exemplo, de uma nave em 4K e ela está contida num espaço na tela que tem menos de 300 pixels, por exemplo, né? Então eu vou selecionar todas as minhas imagens importadas e vocês vão ver que essa imagem inclusive vai diminuir quando eu definir que na opção aqui de pixels per unit eles vão ter 64 e não 100, e essa imagem ela vai aumentar apesar de eu ter diminuído esse valor. Vou em apply. Por que que ela aumenta? Porque se eu definir, por exemplo, como 1 pixel para essa imagem, 1 pixel por unidade, cada pixel dessa minha imagem vai estar contido em uma unidade do Unity. Então vai aumentar mais ainda. E você vai ver aqui, se eu aproximar, aqui é a unidade 1 por 1 da Unity. Que eu tenho um pixel na imagem. Eu até vou tirar aqui do filter mode, ele está em bilinear. Eu vou em não filtrar essa imagem. Observe que ele deixa todos os pixels da imagem mais claros. E vocês vão reparar que um pixel realmente vai ter uma unidade. No meu caso, eu quero 64 pixels nessa minha uma unidade da Unity. Então vou aqui configuração da minha imagem, né, na minha aba de projeto, e vou lá voltar nos 64 pixels por unidade. O que aconteceu? Agora eu não vou fazer a gente contar 64 pixels, mas vocês observem que vai ter 64 pixels na minha contidos em uma unidade nessa imagem. E eu tenho outro recurso, né, que é o de escala, né? Vou apertar R aqui, eu posso escalar essa imagem para ter o tamanho adequado, se eu não julgar isso adequado. E a minha última configuração relativa a essas imagens, que no caso não vai ser diretamente nelas, vai ser a da minha tela. Ela está em Free Aspect. Eu não vou deixar em Free Aspect, eu vou deixar numa resolução fixa. E para mim ele já tem aqui a resolução que eu quero, que é Full HD. Se não tiver essa resolução, a gente clica nessa opção de mais. Eu posso criar um nome, por exemplo, Full HD. E definir a resolução dela, ou em aspecto, né, em uma proporção, ou numa resolução fixa, que é o meu caso. E aqui ele já fala que é comprimento por altura. Então eu tenho 1920 de comprimento por 1080 de altura. Clico em OK, ele já cria aqui o meu Full HD. Eu vou mexer na escala só para ela ficar em uma vez. E ele vai ficar um pouco maior do que a tela, ou melhor, né, já deixo aqui ela reduzida mesmo, não precisou. Bom, feito isso, agora a gente só precisa definir a altura da minha câmera para conter toda a minha cena, que ela já tá essa imagem ela já tem uma proporção de Full HD. E para isso a gente pode pegar a minha câmera e mexer, não mexam na escala, tá? Mexam nesse size dele. Ele já está aqui como ortográfico e não perspective. Eu quero uma câmera ortográfica porque o jogo é 2D e não tem noções de perspectiva nesse jogo. E aqui no size eu posso, por exemplo, aumentar e posicionar a minha câmera, né, até conter toda a imagem. Mas como eu quero um negócio exato, eu vou explicar mais ou menos como funciona para a gente ter um resultado exato. Eu vou posicionar essa minha imagem no posição 0, 0 e 0. Eu vou posicionar minha câmera na posição 0, 0 e deixar no menos 10. Não alterem
o valor de Z dela, porque ela precisa estar numa posição que enxergue a minha câmera. Se ela ficar para 0, ela não vai enxergar. E é esse o motivo que inclusive a gente tem que tomar cuidado com a posição em Z. Então, vou deixar no menos 12, mas deixe em menos 10. E, obviamente que eu poderia de novo tentar na câmera reduzir aqui até chegar no valor mais ou menos que eu quero, mas existe um valor exato para isso. Para isso eu vou pegar a minha calculadora, vou pegar a altura dela, que é 1080, vou dividir pelos pixels por unidade, e eu vou ter qual o tamanho total, que é 16,875. Só que tem um problema, isso é uma coisa da Unity, que ele trata esse size, o valor da metade da minha câmera. Então eu tenho que dividir por 2 ainda. E eu tenho esse valor de 8,4375. 8,4375. E eu tenho a perfeição do tamanho da minha câmera em relação à minha imagem. Por fim, eu vou dar um Ctrl S. Ele já está salvo aqui em cena, tá? Como Simple Cine. Talvez o nome esteja diferente no teu, mas acredito que não. E por enquanto é só.